Há algum tempo que o setor do mobiliário mantém a aposta na internacionalização, mas porque está consciente que as expectativas para 2013 são de sobrevivência, decidiu arrancar o ano com 3 ações promocionais, na Alemanha, em França e Espanha. Os dados mais recentes indicam que as exportações do mobiliário cresceram 6% entre janeiro e novembro de 2012 em termos homólogos, o que representa mais de 1.000 milhões de euros e 138 países. 2012 deverá mesmo ter sido um ano recorde. Comigo está o diretor executivo da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins, Hugo Vieira. Muito boa tarde, bem-vindo à Antena 1. Obrigado. Hugo Vieira, o setor do mobiliário até há relativamente pouco tempo estava bastante dependente do mercado interno, mas dada esta conjuntura adversa, viu-se obrigado a apostar na internacionalização. Tem sido uma aposta ganha? Ganha ainda não, porque estamos num início. Embora a Associação tenha vindo a promover a internacionalização há pouco mais de uma década, é óbvio que a partir de 2008, 2009, com o início da crise internacional, começamos a reforçar os esforços no sentido de orientar as empresas para os mercados externos, mas é um processo extremamente moroso e muito difícil. É um processo difícil porque este processo da internacionalização, quais são os principais obstáculos? É fácil de perceber, vamos começar pela coisa mais óbvia. Lá fora, de uma forma generalizada, quando estamos a falar do mundo, nós não somos conhecidos, por isso dar-nos a conhecer à procura mundial demora o seu tempo. Portanto, ter que concorrer com empresas de grande dimensão económica deve ser um obstáculo também muito grande. Países já com tradição, não mais tradição que a indústria mobiliária nacional, que é o saber fazer nacional é secular, esta é uma indústria bastante antiga, mas nunca se transpôs para lá para fora, para além de fronteiras. Portanto, tem crédito dentro de portas lá fora está a conquistar. Está a conquistar. O trabalho feito há pouco mais de uma década, como eu referi há pouco, teve os seus frutos, tanto que mercados de proximidade como França e Espanha foram até há pouco tempo dos principais responsáveis pelas compras externas, internacionais. E agora, quais são os principais? Continuam a ser Espanha e França? Espanha e França, embora a Espanha, obviamente, fruto da conjuntura adversa que o país atravessa, decai. Mas continua a ser o segundo principal parceiro de negócios do setor, e em terceiro lugar Angola. Angola numa evolução dos últimos 3, 4 anos, que começou a ganhar ascendente. Portanto, é um mercado emergente para o mobiliário. É um mercado emergente, já consolidado, é um mercado de proximidade cultural, não geográfica, e onde o produto português, tanto em Espanha como em França e Angola, é bastante apreciado, exatamente, é valorizado. Que outros mercados é que pretendem conquistar, nomeadamente fora da União Europeia? Tem isso em vista? Nós temos de ter a noção que o trabalho que foi desencadeado há 10 anos, com um reforço nos últimos 3, 4 anos, permitiram em que as exportações intracomunitárias tivessem um peso significativo. Estamos a falar de mais de 80%. Inverter esta lógica não é fácil. E também temos que perceber como é que funciona este setor em termos de consumo imobiliário. Apesar de tudo, do clima adverso por que passa a União Europeia, é preciso não esquecer que a Alemanha e a França ainda continuam a constituir os 2 principais mercados de consumo de mobiliário a nível mundial. A Alemanha e a França são Sim. os vossos principais concorrentes? Curiosamente, sim. A Alemanha, a França, a Itália e a Espanha são dos nossos principais concorrentes a nível do segmento médio-alto, que é com esse que pretendemos concorrer, aquele de valor acrescentado em termos de produto. É com esse trunfo que pretendem jogar fora de portas? Claro que sim. Num claro segmento médio-alto? Médio-alto. E a nível interno, num segmento mais baixo? Não, nunca. Hugo, a expectativa para 2013 do setor do mobiliário é mesmo de sobrevivência? É por uma razão bastante simples. Eu acho, obviamente, que falo pelo nosso setor, mas aqui falo como cidadão português. As nossas expectativas para 2013 são de sobrevivência. Nós temos de ter a noção que estamos a passar por uma crise muito forte. Essa crise ainda não passou. É preciso trabalhar muito, com muito esforço. E, como tal, temos de ter consciência que as empresas não têm dinheiro, estão fortemente descapitalizadas e estão numa fase ainda bastante, continuo a reiterar, isto é extremamente importante, inicial, embrionária de um processo de internacionalização, e isso tem um custo extremamente elevado. Por isso, as empresas estão a sobreviver.
E um dos caminhos para sair ou para conseguirem manter-se à tona da água é a internacionalização. Pois, claro. Mas todas têm capacidade para fazer trilhar esse caminho da internacionalização? Não, nem todas têm essa capacidade. O que é preciso? É preciso, sobretudo, união e cooperação. Ouvimos há pouco nas peças a FICO. O caso do Alentejo, uma parceria única em que 7 empresas no setor das mármores se juntaram numa parceria inédita. E é isso que a Associação faz. A Associação tem o discurso da Associação nos últimos 4 anos, coincide com o início desse programa, é cooperação e união. É este o apelo que deixa aos empresários do país, dos vários setores? Com certeza. Não desanimarem. Eu noto, eu tenho falado bastante com muitas empresas, ainda agora vem do estrangeiro a acompanhá-las, a moral está em baixo, a confiança está em níveis baixíssimos, é preciso continuar a acreditar e o apelo que faço é unam-se, concertem esforços, porque temos qualidade, tanto a nível do saber fazer, a nível do produto, como dos serviços, é possível dar a volta. E com a união, Portugal, com a união de várias empresas de um determinado setor, Portugal poderá ganhar a tal dimensão que não tem. Claro que sim. Vamos por exemplos práticos, por exemplo, de questão de transporte. Nós somos um país periférico, atendendo ao caso que o mercado intercomunitário é o nosso principal mercado, nós não somos competitivos relativamente à nossa concorrência dentro de portas pelos custos elevadíssimos de transporte. Só por um exemplo, o transporte para o mercado francês, que atualmente é o principal mercado de destino do setor, pode encarecer o produto entre 10% a 15%. Se as empresas começarem a unir-se, a concertar esforços no sentido de partilharem essa despesa, com certeza que podemos ganhar competitividade. Mas não só a esse nível, o nível da promoção. Eu registro com agrado que tivemos 35 empresas só no certame de Paris, que é o principal certame mundial. Está a referir-se ao facto do mobiliário ter decidido arrancar este ano com 3 ações promocionais na Alemanha, França e Espanha. Creio que a última terminou ontem, não foi? Terminou Paris, exatamente. Quantas empresas é que levaram para estas ações? Nós levamos 35 empresas. No total estavam lá 75 empresas portuguesas de diversos setores de atividade. E como é que correu? Ainda é muito cedo para fazer o balanço, como é óbvio, mas tirando a intempérie que assola o centro da Europa, e como tal houve uma pequena quebra de visitantes, pela parte que me deu a perceber durante a minha visita, havia muito interesse no produto nacional. No mobiliário nacional, neste caso. Não só no mobiliário, porque, sim, temos iluminação, temos educação, temos o textilar, temos a papelaria. E dentro dessas áreas todas que faz... cuja associação que o Hugo representa as representa, não é? Dentro do mobiliário, iluminação, decoração, qual é o que tem mais peso? É o mobiliário? É o mobiliário. Sem dúvida. Sim. E o setor do mobiliário já navega em águas tranquilas ou ainda não? Ainda não. E porquê? Por aquilo que disse há pouco, e é preciso que as pessoas tenham consciência disso. Internacionalizar é uma palavra muito complexa. Trata-se de dar-se a conhecer lá fora, a afirmar-se fora do seu mercado natural. Isso leva o seu tempo. Leva muitos anos de esforços contínuos e ninguém constantes. pense que vai começar agora um processo de internacionalização e para o próximo ano já vai colher frutos. Não. Quanto tempo é que é necessário, dada a sua experiência, mais ou menos, para se começar a colher alguns frutos? É muito difícil, depende de diversas circunstâncias. Aqui eu falo em termos de questões setoriais, ou seja, é a missão da associação não só ajudar as empresas individualmente, mas também ajudar a promover o setor como um todo lá fora. Isso demora muitos anos. É difícil ter um número, mas demora muito tempo. Vamos pegar no caso italiano. A Itália é conhecidíssima em termos mundiais como fabricantes de mobiliário e de vestuário por excelência, para não falar da indústria automóvel. E calçado. Quantos anos é que eles demoraram a chegar? Esse é que é um bom exemplo e podemos partir a partir daí. Pode ser um ponto de reflexão também. Hugo Vieira, qual a percentagem de empresas do setor do mobiliário que já apostou na internacionalização? Tem esses dados? Não temos dados recentes. Mas porquê? Pois, essa questão deverá-se colocar a quem de direitos, ao Instituto Nacional de Estatística, mas quem acompanha como associação de perto as empresas, percebemos que ainda é uma ínfima fração do universo total. Uma ínfima fração? Sim, porquê? Porque estamos a falar de 5.000 empresas, são dos dados mais atualizados que temos, que reportam mais concentradas na região norte, mas também se espalham pelo resto do país. Mas percebendo um bocadinho como está caracterizado o setor imobiliário, que é sobretudo constituído por micro e pequenas empresas, então vemos que aquelas que estão mais dinâmicas e proativas são as médias empresas, pequenas e médias empresas que estão a fazer este esforço imenso. Aliás, só para ter uma noção,
Na campanha que integra, que é promovida pela Associação, nós estamos a falar no conjunto destes últimos 4 anos de 150 empresas. 150 empresas que levaram a cabo, juntamente com a APIMA, a promoção do mobiliário. 150 empresas num universo de 5 mil. No universo de 5 mil. É mil. manifestamente muito pouco. Claro que é. Portanto, vai continuar essa luta junto das empresas para apostarem na internacionalização, mas antes disso, para ganharem algum peso. E massa crítica. Mas atenção, algum arcabouço também. Não precisam de ir todas lá para fora, elas podem cooperar a diversos níveis, o que é interessante, e o desafio que nós deixamos, e esse é o repto que fazemos de forma constante às nossas empresas, é que achem e encontrem caminhos de cooperação, porque não precisam todas de ir lá para fora. Podem ir algumas e essas serem as representantes, exatamente. Nós temos... Portanto, há todo este trabalho de casa, no fundo, também a fazer por parte dos nossos empresários. Exatamente. Hugo Vieira, muito obrigada por ter vindo à Antena 1, ajudar a apresentar-nos também este caminho da internacionalização que está a ser trilhado pelo setor do mobiliário português. Até uma próxima oportunidade. Há algum tempo que o setor do mobiliário mantém a aposta na internacionalização, mas porque está consciente que as expectativas para 2013 são de sobrevivência, decidiu arrancar o ano com 3 ações promocionais, na Alemanha, em França e Espanha. Os dados mais recentes indicam que as exportações do mobiliário cresceram 6% entre janeiro e novembro de 2012 em termos homólogos, o que representa mais de 1.000 milhões de euros e 138 países. 2012 deverá mesmo ter sido um ano recorde. Comigo está o diretor executivo da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins, Hugo Vieira. Muito boa tarde, bem-vindo à Antena 1. Obrigado. Hugo Vieira, o setor do mobiliário até há relativamente pouco tempo estava bastante dependente do mercado interno, mas dada esta conjuntura adversa, viu-se obrigado a apostar na internacionalização. Tem sido uma aposta ganha? Ganha ainda não, porque estamos num início. Embora a Associação tenha vindo a promover a internacionalização há pouco mais de uma década, é óbvio que a partir de 2008, 2009, com o início da crise internacional, começamos a reforçar os esforços no sentido de orientar as empresas para os mercados externos, mas é um processo extremamente moroso e muito difícil. É um processo difícil porque este processo da internacionalização, quais são os principais obstáculos? É fácil de perceber, vamos começar pela coisa mais óbvia. Lá fora, de uma forma generalizada, quando estamos a falar do mundo, nós não somos conhecidos, por isso dar-nos a conhecer à procura mundial demora o seu tempo. Portanto, ter que concorrer com empresas de grande dimensão económica deve ser um obstáculo também muito grande. Países já com tradição, não mais tradição que a indústria mobiliária nacional, que é o saber fazer nacional é secular, esta é uma indústria bastante antiga, mas nunca se transpôs para lá para fora, para lá em fronteiras. Portanto, tem crédito dentro de portas lá fora está a conquistar. Está a conquistar. O trabalho feito há pouco mais de uma década, como eu referi há pouco, teve os seus frutos, tanto que mercados de proximidade como França e Espanha foram até há pouco tempo dos principais responsáveis pelas compras externas, internacionais. E agora, quais são os principais? Continuam a ser Espanha e França? Espanha e França, embora a Espanha, obviamente, frente da conjuntura adversa que o país atravessa, decai. Mas continua a ser o segundo principal parceiro de negócios do setor, e em terceiro lugar Angola. Angola numa evolução dos últimos 3, 4 anos que começou a ganhar ascendente. Portanto, é um mercado emergente para o mobiliário. É um mercado emergente, já consolidado, é um mercado de proximidade cultural, não geográfica, e onde o produto português, tanto em Espanha como em França e Angola, é bastante apreciado, exatamente, é valorizado. Que outros mercados é que pretendem conquistar, nomeadamente fora da União Europeia? Tem isso em vista? Nós temos de ter a noção que o trabalho que foi desencadeado há 10 anos, com um reforço nos últimos 3, 4 anos, permitiram em que as exportações intracomunitárias tivessem um peso significativo. Estamos a falar de mais de 80%. Inverter esta lógica não é fácil. E também temos que perceber como é que funciona este setor em termos de consumo imobiliário. Apesar de tudo, do clima adverso por que passa a União Europeia, é preciso não esquecer que a Alemanha e a França ainda continuam a constituir os 2 principais mercados
de consumo de mobiliário a nível mundial. A Alemanha e a França são Sim. os vossos principais concorrentes? Curiosamente, sim. A Alemanha, a França, a Itália e a Espanha são dos nossos principais concorrentes a nível do segmento médio-alto, que é com esse que pretendemos concorrer, aquele de valor acrescentado em termos de produto. É com esse trunfo que pretendem jogar fora de portas? Claro que sim. Num claro segmento médio-alto. Médio-alto. E a nível interno, num segmento mais baixo? Não, nunca. Hugo, a expectativa para 2013 do setor do mobiliário é mesmo de sobrevivência? É por uma razão bastante simples. Eu acho, obviamente, que falo pelo nosso setor, mas aqui falo como cidadão português. As nossas expectativas para 2013 são de sobrevivência. Nós temos de ter a noção que estamos a passar por uma crise muito forte. Essa crise ainda não passou. É preciso trabalhar muito, com muito esforço. E, como tal, temos de ter consciência que as empresas não têm dinheiro, estão fortemente descapitalizadas e estão numa fase ainda bastante, continuo a reiterar, isto é extremamente importante, inicial, embrionária de um processo de internacionalização, e isso tem um custo extremamente elevado, por isso as empresas estão a sobreviver. E um dos caminhos para sair ou para conseguirem manter-se à tona da água é a internacionalização. Pois, claro. Mas todas têm capacidade para fazer trilhar esse caminho da internacionalização? Não, nem todas têm essa capacidade. O que é preciso? É preciso, sobretudo, união e cooperação. Ouvimos há pouco nas peças, eu fico extremamente agradável. O caso do Alentejo, uma parceria única em que 7 empresas no setor das mármores se juntaram numa parceria inédita. E é isso que a Associação faz. A Associação tem o discurso da Associação nos últimos 4 anos, coincide com o início desse programa, é cooperação e união. É este o apelo que deixa aos empresários do país, dos vários setores? Com certeza. Não desanimarem. Eu tenho falado bastante com muitas empresas, ainda agora venho do estrangeiro a acompanhá-las, a moral está em baixo, a confiança está em níveis baixíssimos, é preciso continuar a acreditar e o apelo que faço é unam-se, concertem esforços, porque temos qualidade, tanto a nível do saber fazer, a nível do produto, como dos serviços, é possível dar a volta. E com a união, Portugal, com a união de várias empresas de um determinado setor, Portugal poderá ganhar a tal dimensão claro que não sim, tem. Claro que sim. Vamos por exemplos práticos. Por exemplo, educação de transporte. Nós somos um país periférico. Atendendo ao caso que o mercado intercomunitário é o nosso principal mercado, nós não somos competitivos relativamente à nossa concorrência dentro de portas pelos custos elevadíssimos de transporte. Só por um exemplo, o transporte para o mercado francês, que atualmente é o principal mercado de destino do setor, pode encarecer o produto entre 10% a 15%. Se as empresas começarem a unir-se e a concertar esforços no sentido de partilharem essa despesa, com certeza que podemos ganhar competitividade. Mas não só a esse nível, a nível da promoção. Eu registro com agrado que tivemos 35 empresas só no certame de Paris, que é o principal certame mundial. Está a referir-se ao facto do mobiliário ter decidido arrancar este ano com 3 ações promocionais na Alemanha, França e Espanha. Creio que a última terminou ontem, não foi? Terminou Paris, exatamente. Quantas empresas é que levaram para estas ações? Nós levamos 35 empresas. No total estavam lá 75 empresas portuguesas de diversos setores de atividade. E como é que correu? Ainda é muito cedo para fazer o balanço, como é óbvio, mas tirando a intempérie que assola o centro da Europa, e como tal houve uma pequena quebra de visitantes, pela parte que me deu a perceber durante a minha visita, havia muito interesse no produto nacional. No mobiliário nacional, neste caso. Não só no mobiliário, porque, porque temos iluminação, temos a decoração, temos o textilar, temos a dentro papelaria. dessas áreas todas que faz, cuja associação que o Hugo representa, as representa, não é? Dentro do mobiliário, iluminação, decoração, qual é o que tem mais peso? É o mobiliário? É o mobiliário. Sem dúvida. Sim. E o setor do mobiliário já navega em águas tranquilas ou ainda não? Ainda não. E porquê? Por aquilo que disse há pouco, e é preciso que as pessoas tenham consciência disso. Internacionalizar é uma palavra muito complexa. Trata-se de dar-se a conhecer lá fora, a afirmar-se fora do seu mercado natural. Isso leva o seu tempo.
leva muitos anos de esforços contínuos e Ninguém constantes. pense que vai começar agora um processo de internacionalização e para o próximo ano já vai colher frutos. Não. Quanto tempo é que é necessário, dada a sua experiência, mais ou menos, para se começar a colher alguns frutos? É muito difícil, depende de diversas circunstâncias. Aqui eu falo em termos de questões setoriais, ou seja, é a missão da associação não só ajudar as empresas individualmente, mas também ajudar a promover o setor como um todo lá fora. Isso demora muitos anos. É difícil ter um número, mas demora muito tempo. Vamos pegar no caso italiano. A Itália é conhecidíssima em termos mundiais como fabricantes de mobiliário e de vestuário por excelência, para não falar da indústria automóvel. E calçado. Quantos anos é que eles demoraram a chegar? Esse aqui é um bom exemplo e podemos partir a partir daí. Pode ser um ponto de reflexão também. Hugo Vieira, qual a percentagem de empresas do setor do mobiliário que já apostou na internacionalização? Tem esses dados? Não temos dados recentes. Mas porquê? Pois, essa questão deverá-se colocar a quem de direitos, isso ao Instituto Nacional de Estatística, mas quem acompanha como associação de perto as empresas, percebemos que ainda é uma ínfima fração do universo total. Uma ínfima fração? Sim, porquê? Porque estamos a falar de 5 mil empresas, são dos dados mais atualizados que temos, que reportam mais concentradas na região norte, mas também se espalham pelo resto do país. Mas percebendo um bocadinho como está caracterizado o setor imobiliário, que é sobretudo constituído por micro e pequenas empresas, então vemos que aquelas que estão mais dinâmicas e proativas são as médias empresas, pequenas e médias empresas que estão a fazer este esforço imenso. Aliás, só para ter uma noção, na campanha que integra, que é promovida pela Associação, nós estamos a falar no conjunto destes últimos 4 anos de 150 empresas. 150 empresas que levaram a cabo, juntamente com a APIMA, a promoção do mobiliário. 150 empresas no universo de 5 mil. No universo de 5 mil. É manifestamente muito pouco. Claro que é. Portanto, vai continuar essa luta junto das empresas para apostarem na internacionalização, mas antes disso, para ganharem algum peso. E massa crítica. Mas atenção, algum arcabouço também. Não precisam de ir todas lá para fora, elas podem cooperar a diversos níveis, o que é interessante, e o desafio que nós deixamos, e esse é o repto que fazemos de forma constante às nossas empresas, é que achem e encontrem caminhos de cooperação, porque não precisam todas de ir lá para fora. Podem ir algumas e essas serem as representantes, exatamente. Nós temos... Portanto, há todo este trabalho de casa, no fundo, também a fazer por parte dos nossos empresários. Exatamente. O Vieira, muito obrigada por ter vindo à Antena 1, ajudar a apresentar-nos também este caminho da internacionalização que está a ser trilhado pelo setor do mobiliário português. Até uma próxima oportunidade. Há algum tempo que o setor do mobiliário mantém a aposta na internacionalização, mas porque está consciente que as expectativas para 2013 são de sobrevivência, decidiu arrancar o ano com 3 ações promocionais, na Alemanha, em França e Espanha. Os dados mais recentes indicam que as exportações do mobiliário cresceram 6% entre janeiro e novembro de 2012 em termos homólogos, o que representa mais de 1.000 milhões de euros e 138 países. 2012 deverá mesmo ter sido um ano recorde. Comigo está o diretor executivo da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins, Hugo Vieira. Muito boa tarde, bem-vindo à Antena 1. Obrigado. Hugo Vieira, o setor do mobiliário até há relativamente pouco tempo estava bastante dependente do mercado interno, mas dada esta conjuntura adversa, viu-se obrigado a apostar na internacionalização. Tem sido uma aposta ganha? Ganha ainda não, porque estamos num início. Embora a Associação tenha vindo a promover a internacionalização há pouco mais de uma década, é óbvio que a partir de 2008, 2009, com o início da crise internacional, começamos a reforçar os esforços no sentido de orientar as empresas para os mercados externos, mas é um processo extremamente moroso e muito difícil. É um processo difícil porque este processo da internacionalização, quais são os principais obstáculos? É fácil de perceber, vamos começar pela coisa mais óbvia. Lá fora, de uma forma generalizada, quando estamos a falar do mundo, nós não somos conhecidos, por isso dar-nos a conhecer à procura mundial demora o seu tempo. Portanto, ter que concorrer com empresas de grande dimensão económica deve ser um obstáculo também muito grande. Países já com tradição, não mais tradição que a indústria mobiliária nacional, que é o saber fazer nacional é secular, esta é uma indústria bastante antiga, mas nunca se transpôs para lá para fora, para além de fronteiras. Portanto, tem crédito dentro de portas lá fora
está a conquistar? Está a conquistar. O trabalho feito há pouco mais de uma década, como eu referi há pouco, teve os seus frutos, tanto que mercados de proximidade como França e Espanha foram até há pouco tempo dos principais responsáveis pelas compras externas, internacionais. E agora, quais são os principais? Continuam a ser Espanha e França? Espanha e França, embora a Espanha, obviamente, fruto da conjuntura adversa que o país atravessa, decai. Mas continua a ser o segundo principal parceiro de negócios do setor, e em terceiro lugar Angola. Angola, numa evolução dos últimos 3, 4 anos, que começou a ganhar ascendente. Portanto, é um mercado emergente para o mobiliário. É um mercado emergente, já consolidado, é um mercado de proximidade cultural, não geográfica, e onde o produto português, tanto em Espanha como em França e Angola, é bastante apreciado, exatamente, é valorizado. Que outros mercados é que pretendem conquistar, nomeadamente fora da União Europeia? Têm isso em vista? Nós temos de ter a noção que o trabalho que foi desencadeado há 10 anos, com um reforço nos últimos 3, 4 anos, permitiram em que as exportações intracomunitárias tivessem um peso significativo. Estamos a falar de mais de 80%. Inverter esta lógica não é fácil. E também temos que perceber como é que funciona este setor em termos de consumo imobiliário. Apesar de tudo, do clima adverso por que passa a União Europeia, é preciso não esquecer que a Alemanha e a França ainda continuam a constituir os dois principais mercados de consumo de mobiliário a nível mundial. A Alemanha e a França são Sim. os vossos principais concorrentes? Curiosamente, sim. A Alemanha, a França, a Itália e a Espanha são dos nossos principais concorrentes a nível do segmento médio-alto, que é com esse que pretendemos concorrer, aquele de valor acrescentado em termos de produto. É com esse trunfo que pretendem jogar fora de portas? Claro que sim. Num claro segmento médio-alto? Médio-alto. E a nível interno, num segmento mais baixo? Não, nunca. Hugo, a expectativa para 2013 do setor do mobiliário é mesmo de sobrevivência? É por uma razão bastante simples. Eu acho, obviamente, que falo pelo nosso setor, mas aqui falo como cidadão português. As nossas expectativas para 2013 são de sobrevivência. Nós temos de ter a noção que estamos a passar por uma crise muito forte. Essa crise ainda não passou. É preciso trabalhar muito, com muito esforço. E, como tal, temos de ter consciência que as empresas não têm dinheiro, estão fortemente descapitalizadas e estão numa fase ainda bastante, continuo a reiterar, isto é extremamente importante, inicial, embrionária de um processo de internacionalização, e isso tem um custo extremamente elevado. Por isso, as empresas estão a sobreviver. E um dos caminhos para sair ou para conseguirem manter-se à tona da água é a internacionalização. Pois, claro. Mas todas têm capacidade para fazer trilhar esse caminho da internacionalização? Não, nem todas têm essa capacidade. O que é preciso? É preciso, sobretudo, união e cooperação. Ouvimos há pouco nas peças a FICO. O caso do Alentejo, uma parceria única em que 7 empresas no setor das mármores se juntaram numa parceria inédita. E é isso que a Associação faz. A Associação tem o discurso da Associação nos últimos 4 anos, coincide com o início desse programa, é cooperação e união. É este o apelo que deixa aos empresários do país, dos vários setores? Com certeza. Não desanimarem. Eu noto, eu tenho falado bastante com muitas empresas, ainda agora vem do estrangeiro a acompanhá-las, a moral está em baixo, a confiança está em níveis baixíssimos, é preciso continuar a acreditar, e o apelo que faço é unam-se, concertem esforços, porque temos qualidade, tanto a nível do saber fazer, a nível do produto, como dos serviços, é possível dar a volta. E com a união, Portugal, com a união de várias empresas de um determinado setor, Portugal poderá ganhar a tal dimensão que não tem. Claro que sim. Vamos por exemplos práticos, por exemplo, de questão de transporte. Nós somos um país periférico. Atendendo ao caso que o mercado intercomunitário é o nosso principal mercado, nós não somos competitivos relativamente à nossa concorrência dentro de portas pelos custos elevadíssimos de transporte. Só por um exemplo, o transporte para o mercado francês, que atualmente é o principal mercado de destino do setor, pode encarecer o produto entre 10% a 15%. Se as empresas começarem a unir-se, a concertar esforços no sentido de partilharem essa despesa, com certeza que podemos ganhar competitividade. Mas não só a esse nível, ao nível da promoção. Eu registro com agrado que tivemos 35 empresas só no certame de Paris, que é o principal certame mundial. Está a referir-se ao facto do mobiliário ter decidido arrancar este ano com 3 ações promocionais na Alemanha, França e Espanha. Creio que a última terminou ontem, não foi? Terminou Paris, exatamente. Quantas empresas é que levaram para estas ações? Nós levamos 35
75 empresas. No total estavam lá 75 empresas portuguesas de diversos setores de atividade. E como é que correu? Ainda é muito cedo para fazer o balanço, como é óbvio, mas tirando a intempérie que assola o centro da Europa, e como tal houve uma pequena quebra de visitantes, pela parte que me deu a perceber durante a minha visita, havia muito interesse no produto nacional. No mobiliário nacional, neste caso. Não só no mobiliário, porque, Sim, temos iluminação, temos educação, temos o textilar, temos e a dentro papelaria. dessas áreas todas que faz, cuja associação que o Hugo representa, as representa, não é? Dentro do mobiliário, iluminação, decoração, qual é o que tem mais peso? É o mobiliário? É mobiliário. Sem dúvida. Sim, sim, sim. E o setor do mobiliário já navega em águas tranquilas ou ainda não? Ainda não. E porquê? Por aquilo que disse há pouco, e é preciso que as pessoas tenham consciência disso. Internacionalizar é uma palavra muito complexa. Trata-se de dar-se a conhecer lá fora, a afirmar-se fora do seu mercado natural. Isso leva o seu tempo. Leva muitos anos de esforços contínuos e ninguém constantes. pense que vai começar agora um processo de internacionalização e para o próximo ano já vai colher frutos. Não. Quanto tempo é que é necessário, dada a sua experiência, mais ou menos, para se começar a colher alguns frutos? É muito difícil, depende de diversas circunstâncias. Aqui eu falo em termos de questões setoriais, ou seja, é a missão da associação não só ajudar as empresas individualmente, mas também ajudar a promover o setor como um todo lá fora. Isso demora muitos anos. É difícil ter um número, mas demora muito tempo. Vamos pegar no caso italiano. A Itália é conhecidíssima em termos mundiais como fabricantes de mobiliário e de vestuário por excelência, para não falar da indústria automóvel. E calçado. Quantos anos é que eles demoraram a chegar? Esse aqui é um bom exemplo e podemos partir a partir daí. Pode ser um ponto de reflexão também. Hugo Vieira, qual a percentagem de empresas do setor do mobiliário que já apostou na internacionalização? Tem esses dados? Não temos dados recentes. Mas porquê? Pois, essa questão deverá-se colocar a quem de direitos, o Instituto Nacional de Estatística, mas quem acompanha como associação de perto as empresas, percebemos que ainda é uma ínfima fração do universo total. Uma ínfima fração? Sim, porquê? Porque estamos a falar de 5.000 empresas, segundo os dados mais atualizados que temos, que reportam mais concentradas na região norte, mas também se espalham pelo resto do país. Mas percebendo um bocadinho como está caracterizado o setor imobiliário, que é sobretudo constituído por micro e pequenas empresas, então vemos que aquelas que estão mais dinâmicas e proativas são as médias empresas, pequenas e médias empresas que estão a fazer este esforço imenso. Aliás, só para ter uma noção, na campanha que integra, que é promovida pela Associação, nós estamos a falar no conjunto destes últimos 4 anos de 150 empresas. 150 empresas que levaram a cabo, juntamente com a APIMA, a promoção do mobiliário. 150 empresas num universo de 5.000. No universo de 5.000. É manifestamente muito pouco. Claro que é. Portanto, vai continuar essa luta junto das empresas para apostarem na internacionalização, mas antes disso, para ganharem algum peso. E massa crítica. Mas atenção, algum arcabouço também. Não precisam de ir todas lá para fora, elas podem cooperar a diversos níveis, o que é interessante, e o desafio que nós deixamos, e esse é o repto que fazemos de forma constante às nossas empresas, é que achem e encontrem caminhos de cooperação, porque não precisam todas de ir lá para fora. Podem ir algumas e essas serem as representantes, exatamente. Portanto, há todo este trabalho de casa, no fundo, também a fazer por parte dos nossos empresários. Exatamente. O Vieira, muito obrigada por ter vindo à Antena 1 ajudar a apresentar-nos também este caminho da internacionalização que está a ser trilhado pelo setor do mobiliário português. Até uma próxima oportunidade. Há algum tempo que o setor do mobiliário mantém a aposta na internacionalização, mas porque está consciente que as expectativas para 2013 são de sobrevivência, decidiu arrancar o ano com 3 ações promocionais, na Alemanha, em França e Espanha. Os dados mais recentes indicam que as exportações do mobiliário cresceram 6% entre janeiro e novembro de 2012 em termos homólogos, o que representa mais de 1.000 milhões de euros e 138 países. 2012 deverá mesmo ter sido um ano recorde. Comigo está o diretor executivo da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins, Hugo Vieira. Muito boa tarde, bem-vindo à Antena 1. Obrigado. Hugo Vieira, o setor do mobiliário até há relativamente pouco tempo estava bastante dependente do mercado interno, mas dada esta conjuntura adversa, viu-se obrigado a apostar na internacionalização. Tem sido uma aposta ganha? Ganha ainda não, porque estamos num início. Embora a Associação tenha vindo a promover
a internacionalização há pouco mais de uma década, é óbvio que a partir de 2008, 2009, com o início da crise internacional, começamos a reforçar os esforços no sentido de orientar as empresas para os mercados externos, mas é um processo extremamente moroso e muito difícil. É um processo difícil porque este processo da internacionalização, quais são os principais obstáculos? É fácil de perceber, vamos começar pela coisa mais óbvia. Lá fora, de uma forma generalizada, quando estamos a falar do mundo, nós não somos conhecidos, por isso dar-nos a conhecer à procura mundial demora o seu tempo. Portanto, ter que concorrer com empresas de grande dimensão económica deve ser um obstáculo também muito grande. Países já com tradição, não mais tradição que a indústria imobiliária nacional, que é o saber fazer nacional é secular, esta é uma indústria bastante antiga, mas nunca se transpôs para lá para fora, para lá em fronteiras. Portanto, tem crédito dentro de portas lá fora está a conquistar. Está a conquistar. O trabalho feito há pouco mais de uma década, como eu referi há pouco, teve os seus frutos, tanto que mercados de proximidade como França e Espanha foram até há pouco tempo dos principais responsáveis pelas compras externas, internacionais. E agora, quais são os principais? Continuam a ser Espanha e França? Espanha e França, embora a Espanha, obviamente, frente da conjuntura adversa que o país atravessa, decai. Mas continua a ser o segundo principal parceiro de negócios do setor, e em terceiro lugar Angola. Angola numa evolução dos últimos 3, 4 anos que começou a ganhar ascendente. Portanto, é um mercado emergente para o mobiliário. É um mercado emergente, já consolidado, é um mercado de proximidade cultural, não geográfica, e onde o produto português, tanto em Espanha como em França e Angola, é bastante apreciado, exatamente, é valorizado. Que outros mercados é que pretendem conquistar, nomeadamente fora da União Europeia? Têm isso em vista? Nós temos de ter a noção que o trabalho que foi desencadeado há 10 anos, com um reforço nos últimos 3, 4 anos, permitiram em que as exportações intracomunitárias tivessem um peso significativo. Estamos a falar de mais de 80%. Inverter esta lógica não é fácil. E também temos que perceber como é que funciona este setor em termos de consumo imobiliário. Apesar de tudo, do clima adverso por que passa a União Europeia, é preciso não esquecer que a Alemanha e a França ainda continuam a constituir os dois principais mercados de consumo de imobiliário a nível mundial. A Alemanha e a França são os vossos principais concorrentes? Curiosamente, sim. A Alemanha, a França, a Itália e a Espanha são dos nossos principais concorrentes a nível do segmento médio-alto, que é com esse que pretendemos concorrer, aquele de valor acrescentado em termos de produto. É com esse trunfo que pretendem jogar fora de portas? Claro que sim. Num segmento médio-alto? Médio-alto. E a nível interno, num segmento mais baixo? Não, nunca. Hugo, a expectativa para 2013 do setor do mobiliário é mesmo de sobrevivência? É por uma razão bastante simples. Eu acho, obviamente, que falo pelo nosso setor, mas aqui falo como cidadão português. As nossas expectativas para 2013 são de sobrevivência. Nós temos de ter a noção que estamos a passar por uma crise muito forte. Essa crise ainda não passou. É preciso trabalhar muito, com muito esforço. E, como tal, temos de ter consciência que as empresas não têm dinheiro, estão fortemente descapitalizadas e estão numa fase ainda bastante, continuo a reiterar, isto é extremamente importante, inicial, embrionária de um processo de internacionalização, e isso tem um custo extremamente elevado, por isso as empresas estão a sobreviver. E um dos caminhos para sair ou para conseguirem manter-se à tona da água é a internacionalização. Pois claro. Mas todas têm capacidade para fazer trilhar esse caminho da internacionalização? Não, nem todas têm essa capacidade. O que é preciso? É preciso, sobretudo, união e cooperação. Ouvimos há pouco nas peças, eu fico extremamente agradável. O caso do Alentejo, uma parceria única em que 7 empresas no setor das mármores se juntaram numa parceria inédita. E é isso que a Associação faz. A Associação tem o discurso da Associação nos últimos 4 anos, coincide com o início desse programa, é cooperação e união. É este o apelo que deixa aos empresários do país, dos vários setores? Com certeza. Não desanimarem. Eu noto, eu tenho falado bastante com muitas empresas, ainda agora venho do estrangeiro a acompanhá-las, a moral está em baixo, a confiança está em níveis baixíssimos, é preciso continuar a acreditar e o apelo que faço é unam-se, concertem esforços, porque temos qualidade, tanto a nível do saber fazer, a nível do produto, como dos serviços, é possível dar a volta. E com a união, Portugal, com a união de várias empresas de um determinado setor,
Portugal poderá ganhar a tal dimensão Claro que não sim, tem claro que sim, claro que sim. atualmente? Vamos por exemplos práticos, por exemplo, educação de transporte. Nós somos um país periférico, atendendo ao caso que o mercado intercomunitário é o nosso principal mercado, nós não somos competitivos relativamente à nossa concorrência dentro de portas pelos custos elevadíssimos de transporte. Só por um exemplo, o transporte para o mercado francês, que atualmente é o principal mercado de destino do setor, pode encarecer o produto entre 10% a 15%. Se as empresas começarem a unir-se e a concertar esforços no sentido de partilharem essa despesa, com certeza que podemos ganhar competitividade. Mas não só a esse nível, a nível da promoção. Eu registro com agrado que tivemos 35 empresas só no certame de Paris, que é o principal certame mundial dedicado... Está a referir-se ao facto do mobiliário ter decidido arrancar este ano com 3 ações promocionais na Alemanha, França e Espanha. Creio que a última terminou ontem, não foi? Terminou Paris, exatamente. Quantas empresas é que levaram para estas ações? Nós levamos 35 empresas. No total estavam lá 75 empresas portuguesas de diversos setores de atividade. E como é que correu? Ainda é muito cedo para fazer o balanço, como é óbvio, mas tirando a intempérica solo ao centro da Europa, e como tal houve uma pequena quebra de visitantes, pela parte que me deu a perceber durante a minha visita, havia muito interesse no produto nacional. No mobiliário nacional, neste caso. Não só no mobiliário, porque, sim, temos iluminação, temos a decoração, temos o textilar, temos a dentro papelaria. dessas áreas todas que faz... cuja associação que o Hugo representa as representa, não é? Dentro do mobiliário, iluminação, decoração, qual é o que tem mais peso? É o mobiliário? É o mobiliário. Sem dúvida. Sim, sim, sim. E o setor do mobiliário já navega em águas tranquilas ou ainda não? Ainda não. E porquê? Por aquilo que disse há pouco, e é preciso que as pessoas tenham consciência disso. Internacionalizar é uma palavra muito complexa. Trata-se de dar-se a conhecer lá fora, a afirmar-se fora do seu mercado natural. Isso leva o seu tempo. Leva muitos anos de esforços contínuos e ninguém constantes. pense que vai começar agora um processo de internacionalização e para o próximo ano já vai colher frutos. Não. Quanto tempo é que é necessário, dada a sua experiência, mais ou menos, para se começar a colher alguns frutos? É muito difícil, depende de diversas circunstâncias. Aqui eu falo em termos de questões setoriais, ou seja, é a missão da associação não só ajudar as empresas individualmente, mas também ajudar a promover o setor como um todo lá fora. Isso demora muitos anos. É difícil ter um número, mas demora muito tempo. Vamos pegar no caso italiano. A Itália é conhecidíssima em termos mundiais como fabricantes de mobiliário e de vestuário por excelência, para não falar da indústria automóvel. E calçado. Quantos anos é que eles demoraram a chegar? Esse aqui é um bom exemplo e podemos partir a partir daí. Pode ser um ponto de reflexão também. Hugo Vieira, qual a percentagem de empresas do setor do mobiliário que já apostou na internacionalização? Tem esses dados? Não temos dados recentes. Mas porquê? Pois, essa questão deverá-se colocar a quem de direitos, isso ao Instituto Nacional de Estatística, mas quem acompanha como associação de perto as empresas, percebemos que ainda é uma ínfima fração do universo total. Uma ínfima fração? Sim, porquê? Porque estamos a falar de 5 mil empresas, são dos dados mais atualizados que temos, que reportam mais concentradas na região norte, mas também se espalham pelo resto do país. Mas percebendo um bocadinho como está caracterizado o setor imobiliário, que é sobretudo constituído por micro e pequenas empresas, então vemos que aquelas que estão mais dinâmicas e proativas são as médias empresas, pequenas e médias empresas que estão a fazer este esforço imenso. Aliás, só para ter uma noção, na campanha que integra, que é promovida pela Associação, nós estamos a falar no conjunto destes últimos 4 anos de 150 empresas. 150 empresas que levaram a cabo, juntamente com a APIMA, a promoção do mobiliário. 150 empresas no universo de 5 mil. No universo de 5 mil. É manifestamente muito pouco. Claro que é. Portanto, vai continuar essa luta junto das empresas para apostarem na internacionalização, mas antes disso, para ganharem algum peso. E massa crítica. Mas atenção, algum arcabouço também. Porque não precisam de ir todas lá para fora, elas podem cooperar a diversos níveis, o que é interessante, e o desafio que nós deixamos, e esse é o repto que fazemos de forma constante às nossas empresas, é que achem e encontrem caminhos de cooperação, porque não precisam todas de ir lá para fora. Podem ir algumas e essas serem as representantes, exatamente. Nós temos... Portanto, há todo este trabalho de casa, no fundo, também a fazer por parte dos nossos empresários. Exatamente. O Vieira, muito obrigada por ter vindo à Antena 1 ajudar a apresentar-nos também este caminho da internacionalização que está a ser trilhado pelo setor do mobiliário português. Até uma próxima oportunidade.